Boa noite, irmãos. Espero que vocês tenham tido um bom domingo hoje, que tenha sido tão agradável quanto o nosso. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Quantos estavam aqui ontem à tarde? A maioria. E ontem pela manhã? Mais pessoas. Que bom vê-los de novo então, viu? É um prazer estar aqui com vocês e é uma alegria muito grande para nós sabermos que vamos passar aí a semana juntos. Ontem, pela manhã, na verdade, essa mensagem é uma continuação da mensagem da manhã. Ontem nós tratamos um pouco a respeito da importância do nosso alimento. A gente falou da dieta, né? Mudar a nossa dieta. A gente precisa comer carne e beber sangue, não foi isso que a gente falou ontem? Só que nós vimos no final da mensagem que existem coisas que podem impedir ou prejudicar a influência do Espírito Santo na nossa mente, que podem nos desconectar de Deus, mesmo que continuemos estudando a Bíblia, orando, mas há situações no nosso dia a dia que nós precisamos nos livrar dessas coisas para que elas não impeçam a obra que o Espírito precisa fazer em nossa mente. E eu queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia comigo, livro de Josué, no capítulo 24. Josué, capítulo 24. Josué é um grande líder de Israel, estava perto da sua morte, então ele faz um discurso ali, renovando o compromisso do povo de Israel com Deus, renovando a aliança com Deus, reforçando, reafirmando, e ele diz palavras muito importantes aqui no capítulo 24, a partir do verso 14. E antes de nós lermos o texto bíblico, eu convido os irmãos mais uma vez, como estamos, curva a sua fronte, para nós pedirmos que o Espírito Santo nos auxilie no estudo dessa noite. Vamos orar. Querido bom Pai que está nos céus, agradecemos, Senhor, porque o Senhor abriu as portas da Tua casa para nos receber mais uma vez. Obrigado por essa oportunidade e pela liberdade que temos de estar aqui, adorando ao Senhor e aprendendo mais da Tua palavra. Nesse momento, Senhor, que abrimos as Escrituras, precisamos que Teu Santo Espírito nos ajude, que possamos não apenas compreender, mas que possamos praticar no nosso dia a dia. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Josué 24, a partir do verso 14, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, independentemente de qual será a sua decisão, saiba que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, a Bíblia tem um texto muito importante, e é um convite de Deus, e ele diz assim, lá no livro de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de que forma? De todo o vosso coração. Muitas vezes, quando a gente lê esse texto, buscar a Deus de todo o coração, a gente pensa em algo assim, uma intensidade, buscar a Deus com fervor. Muitas vezes a gente leva para a área das emoções. Então, buscar a Deus com as emoções, ok, buscar a Deus de todo o coração envolve a perseverança nisso, a constância, a diligência nisso, o fervor. Mas, essencialmente, o que Deus está dizendo é: você vai me buscar e você vai me encontrar quando você me buscar de todo o coração. Significa o quê? Com o coração não dividido. É todo o coração. Então as palavras de Josué reforçam essa ideia. Vocês querem servir a Deus e o povo decide: não, nós serviremos a Deus. Então Josué diz: ok, vocês decidiram servir a Deus, então agora vocês precisam fazer uma coisa. O que é? Pegue os ídolos e tirem da vida de vocês. Porque não é possível servir a dois senhores. Nós estamos vivendo um grande conflito, na verdade, uma guerra. E nessa guerra existem apenas dois exércitos. Algumas pessoas dizem: eu não vou tomar uma decisão agora, vou deixar para depois. Vou permanecer em cima do muro um pouco, depois eu tomo uma decisão. Só que não tomar uma decisão e permanecer neutro já é uma decisão? Sim. E permanecer em cima do muro é uma decisão correta? É uma decisão pelo lado vencedor? Não,
porque o muro já pertence a Satanás. Por isso Deus diz, escolha, e por meio de Josué ele apelou ao povo, escolha hoje quem vocês vão servir. Se vocês vão servir ao mundo, a decisão é de vocês. Se vocês vão servir a Deus, a decisão é de vocês. Porém, eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor. Então, nesse grande conflito, existem apenas dois exércitos. De um lado está Cristo, de outro lado está Satanás. Aonde é o campo de batalha dessa guerra? Esse campo acontece aqui, na mente. Então, o que é que Satanás quer do ser humano? A mente. O que é que Deus quer do ser humano? A sua mente. Mas ambos trabalham da mesma maneira? Não. Tem formas diferentes de trabalhar. Cristo, ele apresenta a sua verdade, ele apresenta as suas propostas e ele nos concede o discernimento para tomarmos uma decisão racional, ainda que seja uma decisão contra ele. Concordam comigo? Isso é liberdade, isso é livre-arbítrio. Satanás não trabalha assim. Satanás trabalha por meio do engano. E o que é o engano? Se você sabe que estão te enganando, você está sendo enganado? Está? Não. A essência do engano é você ser induzido a algo sem você perceber. Então você está sendo enganado. Cada um trabalha de uma forma. Cristo e Satanás, cada um trabalha de uma maneira. Interessante que o campo de batalha, de uma forma bem específica em nossa mente, acontece no nosso córtex pré-frontal, que é uma parte do cérebro que fica bem aqui, bem na testa. Interessante que a Bíblia fala sobre o córtex pré-frontal. Você já viu isso na Bíblia? Deus diz assim ao povo de Israel, olha, vocês vão ensinar as minhas leis aos seus filhos, vocês vão atá-las, amarrá-las, prendê-las na sua mão direita, em uma linguagem figurada, e te serão por frontais entre os teus olhos. O que a Bíblia está dizendo? Deus está dizendo, coloquem a minha lei no córtex pré-frontal dos seus filhos. Por que isso é importante? Porque o córtex pré-frontal é a região do nosso cérebro que nos dá o discernimento, a racionalidade, a capacidade de tomar decisões, o filtro moral, o que nos dá discernimento para saber isso é certo, isso é errado. Então a lei de Deus precisa ser gravada no nosso córtex para que ele esteja apto a tomar decisões corretas e a agir de maneira racional. É ele que trabalha dessa forma. Significa então que se o nosso córtex pré-frontal não estiver muito bem, funcionando muito bem, nós perdemos o discernimento. E eu quero dar um exemplo mais prático para vocês, uma analogia. Antigamente, a gente costumava ouvir música naqueles rádios de pilha, né? Aqueles rádios pequenos. E o rádio, ele tinha uma função. Ele tinha que captar as ondas de rádio que estão aí pelo ar e transformar essas ondas numa mensagem que nós pudéssemos entender, ok? Mas para cumprir essa função, ele precisava ter uma ferramenta bem em cima dele. Que ferramenta era? Uma antena. Qual era o papel da antena, então? A antena captava as ondas de rádio, decodificava, transformava aquelas ondas de rádio numa mensagem que você e eu pudéssemos compreender. O que acontecia quando a antena não estava funcionando direito? A mensagem vinha chiada, como a gente diz lá no Brasil, né? Aquele... dificultava a compreensão, ou a mensagem não chegava. A gente não conseguia compreender nada. Pois bem, o córtex pré-frontal é a antena do nosso cérebro. O córtex pré-frontal, ele tem a função de captar as ondas de quem? De quem? Do Espírito Santo. E transformar essa mensagem do Espírito, essas ondas do Espírito, numa mensagem que nós possamos compreender. Então eu pergunto a vocês, se o córtex pré-frontal estiver com defeito, como a antena, o que acontece com a mensagem do Espírito? Duas coisas. Ou a mensagem do Espírito não é compreendida, a gente não consegue captar, ou algo extremamente perigoso. A mensagem do Espírito chega a nós de forma distorcida. Isso é perigoso? Distorcer a mensagem de Deus? Então, vocês concordam comigo que nós temos que cuidar do córtex pré-frontal?
O córtex é o único lugar onde Deus consegue se comunicar conosco. Então temos que cuidar dele. Quais são as formas de nós deteriorarmos, de nós prejudicarmos o córtex? Por meio daquilo que a gente assiste, dependendo do que a gente assiste, por meio daquilo que a gente ouve, o tipo de música que nós ouvimos, eu estou falando de som, não estou falando de letra. Amanhã eu vou tratar sobre esse ponto, porque a música também pode nos desconectar de Deus sem a gente perceber. Por meio da nossa alimentação, o córtex pré-frontal pode ser bem cuidado ou pode ser destruído, deteriorado. Então temos que estar atentos e cuidar muito bem do nosso córtex. Preste atenção nisso daqui. Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu pode se comunicar com o homem e influenciar a sua vida. Ou seja, não tem outra forma de Deus falar conosco que não seja pelo nosso cérebro, pelo nosso córtex pré-frontal, principalmente. Interessante que quando eu estudava esse assunto, e eu percebi então que o córtex é o que nos dá discernimento moral, de dizer isso é certo, isso é errado, eu percebi uma coisa. Se o meu córtex não estiver atento, ligado, estiver meio adormecido, eu não terei discernimento. E aí entra uma série de dificuldades que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Olha só isso daqui. O córtex pré-frontal, ele precisa ser exercitado. Vamos pensar num músculo do corpo. Imagina que eu sou uma pessoa que vou à academia constantemente. Na América se fala academia também? De exercício físico? Eu vou na academia constantemente, então estou bem treinado, bem fortalecido, eu sou uma pessoa musculosa. E então o irmão Zé Manuel fala assim: Leandro, me ajuda aqui a empurrar esse piano aqui. Eu, como uma pessoa forte, meus músculos são fortes, bem treinados, eu vou conseguir ajudá-lo nisso? Vou conseguir ajudá-lo, porque eu tenho força e preparo para isso. Agora, vamos para o outro lado. Não precisa imaginar nada, tá? Só olha para mim. O irmão Zé Manuel fala comigo: Leandro, me ajuda aqui a arrastar esse piano. Eu não sou treinado, eu não sou musculoso. Eu vou conseguir fazer isso? Não vou. Mas, pergunto, se eu tiver muita vontade de arrastar esse piano, eu consigo? Só com a minha vontade? Sim ou não? Não, eu não consigo. Sabe por quê? Porque vontade não é suficiente. Mais do que vontade, eu tenho que ter o quê? Força, preparo, treinamento para isso. O que isso tem a ver com o córtex pré-frontal? Nós vamos dar um foco especial à problemática das telas. E as telas podem ser uma bênção, mas também uma grande maldição. E eu vou tratar disso de novo hoje é domingo, segunda, na terça-feira. Nós vamos dar um foco maior sobre o celular, as redes sociais, o uso da internet, essas coisas. Como é que nos afeta fisiologicamente. Mas as telas, filmes, séries, eles têm um fenômeno, na verdade, dois fenômenos muito interessantes. O primeiro deles é que a tela, ela pisca muito rapidamente, nós não percebemos isso a olho nu, como se diz, né? Mas ela pisca. Segundo ponto, quando estamos assistindo um filme ou uma série, vocês percebem que as mudanças de plano, as mudanças de quadro, são muito rápidas, de uma cena para outra. Em menos de 60 segundos, de uma cena para outra. Isso, segundo a ciência, a intermitência da luz, essa luz que pisca muito rápido, mas essas mudanças muito rápidas de quadros e de planos, inclusive, cada segundo de filme são 24 fotografias. Já ouviram falar de flip charts? Antigamente a gente brincava na escola. A gente fazia um desenho na ponta assim, da folha, né? E na outra folha fazia o desenho numa outra posição, e na outra, depois a gente passava todas as folhas, lembra? E dava a impressão que o bonequinho estava se movendo. Isso é o cinema. São várias fotografias que vão passando rapidamente, dá essa sensação de movimento. Pois bem, essas mudanças muito rápidas de plano e a intermitência da luz causam um relaxamento no córtex pré-frontal. Significa uma coisa: se o córtex pré-frontal está relaxado, está inibido, está adormecido, significa que nós acabamos perdendo o discernimento moral.
entre outras coisas. E então eu percebi por que, fisiologicamente, quando eu estava assistindo um filme em que havia um assassinato, eu comemorava o assassinato, desde que o assassino fosse o herói do filme. Alguém aqui já comemorou assassinato assistindo filme? Ou só eu? Alguém aqui já comemorou adultério assistindo filme? Achou ótimo que aquela mulher com aquele marido tão mau conhecesse um outro homem tão bonzinho? Por quê? Porque o próprio fenômeno físico da tela e do filme causa um entorpecimento no nosso discernimento moral. Alguém aqui já comemorou roubo assistindo filme? Já ouviram falar de 11 Homens e um Segredo? Filme antigo. Eu comemorei o assalto, eu comemorei o roubo. Então nós temos que estar atentos a isso. E vocês sabem em quanto tempo o córtex pré-frontal está inibido, está adormecido quando estamos assistindo um filme? 30 segundos. E eu quero mostrar isso para vocês na prática. Como é que essa indústria de Hollywood tem invertido os nossos valores por meio do entorpecimento do nosso discernimento. Aliás, vocês concordam comigo que muitas práticas hoje aceitáveis pela sociedade, há 30 anos as pessoas não aceitavam? E hoje já aceitam? Eu já vi algumas entrevistas de produtores e escritores de novelas. E nessas entrevistas eles explicam como eles fazem para, por meio das novelas, por meio dos filmes, transformarem o caráter, os valores, os princípios das pessoas, até dos cristãos, sem eles perceberem. Hoje tem muito cristão por aí defendendo ideias e valores que não são cristãos. E eles nem percebem. Então nós temos que atentar. Olha isso daqui. Existe uma empresa, se eu não me engano aqui na América, chamada MindSign. É uma empresa de neuromarketing. Como é que essa empresa trabalha? Imagine que você tem uma empresa e você quer vender os seus produtos. Mas você quer que as campanhas publicitárias, as propagandas sejam mais apelativas e mais eficazes para você vender mais produtos. Então você contrata a empresa MindSign. Ela então faz experimentos, faz estudos, inclusive com seres humanos, do cérebro humano, de tal forma que possa te ajudar a criar propagandas mais apelativas, que faça mais efeito e que você venda mais. Nesse episódio aqui, eles colocaram dentro de uma câmara de ressonância magnética, sabe aquele exame que a gente entra dentro de um tubo assim? Um homem com idade entre 20 e 25 anos. Enquanto ele estava deitado ali dentro, os cientistas monitoraram a atividade cerebral dele enquanto ele assistia ao trailer do filme Alice no País das Maravilhas. Aqui vocês conseguem ver que existem marcas em laranja no cérebro dele. Dá para perceber isso bem? Isso são locais do cérebro que estão ativos. Então, quando essas manchas laranjas, esses pontos em laranja, somem, significa que aquele lugar está inativo, está inibido, pelo menos. Preste atenção no que vai acontecer no cérebro desse rapaz em apenas 30 segundos. Ele está assistindo ali ao trailer do filme, o cérebro dele ainda está ali se movimentando, a atividade cerebral, na verdade, né? As manchas laranjas estão se movimentando. Na parte de cima ali, próximo à testa dele, você percebe já uma certa escassez de atividade, uma pequena escassez, mas o tempo continua passando, já estamos quase chegando a 30 segundos, e você percebe que é uma grande diferença no cérebro dele em relação àquilo que começou. 30 segundos. Vocês lembram como estava o cérebro dele antes? Olha isso aqui. Esse era o cérebro antes. Em 30 segundos, ele ficou assim. Ou seja, o córtex pré-frontal, em 30 segundos, ele já está inibido, adormecido. A partir daí, qual o resultado? Tudo que for passado, tudo que for transmitido por aquele filme, aquela série, vai entrar automaticamente, sem filtro nenhum, e vai começar a moldar os nossos valores e o nosso caráter. E muitos ainda acreditam que Hollywood é uma empresa de entretenimento. É uma empresa de doutrinação.
E esse é um seminário para uma outra oportunidade, ok? A gente pode passar aqui uma semana de oração falando só sobre Hollywood e de que forma, como ela usa esses filmes para moldar os valores das pessoas, e algumas coisas são muito surpreendentes, inclusive, para nós. Agora preste atenção numa coisa. Como nós temos que estar atentos a isso? Porque Satanás e os seus anjos estão ativos, criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidas as admoestações, advertências e repreensões, ou, se ouvidas, não terem efeito nenhum sobre o coração. Então a ideia de Satanás é: deixa eu deteriorar o córtex dessas pessoas, para que elas não ouçam a verdade. E mesmo que ouçam, é como se diz no Brasil: entra aqui e sai aqui. Não faz diferença nenhuma na vida da pessoa. A pessoa se torna, então, insensível à mensagem de Deus, porque o seu córtex está com defeito, assim como aquela antena do rádio. Então ele não consegue captar o que ele precisa. Alguns resultados desse tipo de prática: o primeiro deles, perda da criatividade. Vocês sabiam que produtores de filme não assistem filmes? Sabiam disso? Eles não podem assistir filmes. Aliás, tem várias entrevistas de atores de Hollywood que eles dizem assim: meus filhos, lá em casa, não temos televisão. Meus filhos não assistem filmes, de jeito nenhum. Eles sabem o que isso representa, eles não são bobos. Vocês já ouviram falar de um filme chamado 50 Tons de Cinza? Eu não sei como que foi, qual é o título original aqui na América, mas eu vi uma entrevista da autora do livro, na verdade, né, que virou um filme, e perguntaram para a autora do livro o seguinte: os seus garotos, seus meninos, seus filhos, se interessaram na leitura desse seu livro? Ela respondeu o seguinte: eu não quero nem imaginar os meus filhos lendo uma coisa como essa. Ou seja, os próprios produtores não deixam os próprios filhos fazerem isso. Agora, de que forma uma pessoa perde a criatividade quando ela assiste filmes e séries, etc.? Pensa no seguinte: eu disse ontem que minha esposa e eu moramos numa fazenda, tá? Lá no Brasil. O meu trabalho, eu sou funcionário do governo brasileiro. Não sou pastor, tá, irmãos? Não sou pastor. Eu sou funcionário do governo e eu trabalho, o local de trabalho é do lado da fazenda onde eu moro. Então, todos os dias eu vou trabalhar andando, caminhando. Trabalho, volto para casa caminhando, vou almoçar com a minha esposa, volto para o meu trabalho caminhando e no final do dia caminho para casa. Pergunta: alguém aqui imaginou uma estrada de terra? Com buracos, de repente? Uma fazenda, né? Algumas pessoas imaginaram, quem sabe, uma mata, uma floresta do lado. Alguém aqui imaginou animais? Cavalos, vacas, alguma coisa assim? Preste atenção numa coisa: enquanto eu estava contando essa história real da minha vida, cada um fez o quê? Imaginou a história na sua mente. Cada um exercitou a sua imaginação, trabalhou o seu cérebro para construir a história aqui. Os filmes permitem que a gente faça isso? Não, eles entregam as cenas prontas. Então, o teu lado imaginativo, ele começa a ser deteriorado. Por isso que produtores de filmes não assistem filmes, senão eles não têm o quê? Criatividade. Existe um problema muito grande quando a gente fala, por exemplo, de filmes bíblicos, entre aspas, novelas bíblicas, que no Brasil é muito comum. Quando nós assistimos esses conteúdos, e eu pergunto: são fiéis à Bíblia? Não são fiéis à Bíblia. E eles não podem ser fiéis à Bíblia. Por quê? Porque as pessoas que buscam esses conteúdos, não todas, não estou aqui julgando a sinceridade dos corações, ok? Mas muitas pessoas que buscam esses conteúdos, eles querem novelas, eles querem filmes, eles não querem exatamente Bíblia. Porque se quisesse Bíblia, ia para onde? Ia para a Bíblia. Então os próprios produtores dizem: eles não são fiéis à Bíblia. Um dia eu estava vendo uma entrevista do produtor ou da produtora de uma novela chamada Rei Davi, que ficou muito famosa no Brasil, e contava a história de Davi do jeito deles. Eu estava lendo uma entrevista numa revista famosa no Brasil chamada Veja, e
os membros da Igreja Universal do Reino de Deus, que é a igreja proprietária da rede de televisão que veiculou a novela, eles ficaram indignados de saber que aquela novela foi paga, foi patrocinada por uma cervejaria. E então questionaram a igreja: por que uma empresa que produz cerveja vai patrocinar uma série, uma novela que é cristã? Sabe o que a produtora respondeu? Eles responderam o seguinte: olha, vocês têm que entender que para ter um canal de televisão precisa pagar, é caro. E a Rede Record de televisão, que é essa rede de televisão da Igreja Universal, ela não é uma emissora religiosa, disseram eles próprios, bem como essa Ministério Rei Davi não é uma minissérie cristã. Os próprios produtores disseram isso. O que isso tem a ver com criatividade? Simples. Uma pessoa que assiste filmes bíblicos, no momento em que ele for ler a Bíblia, o que vai acontecer com a imaginação dele? Está corrompida pelas imagens do filme e imagens que não estão na Bíblia, que não são bíblicas. Entende como o inimigo trabalha? Então, deixa eu fazer um apelo aos irmãos aqui. Não conheço absolutamente ninguém, então fico muito confortável. Deixe esses filmes bíblicos de lado. Volte para a Bíblia. Investigue as Escrituras. Vá à fonte pura, cristalina da palavra de Deus. Outro problema associado a essas questões é a perda da capacidade de concentração. Por quê? São planos muito rápidos, os filmes são muito rápidos. Perceba uma coisa, quando a gente assiste, por exemplo, um sermão pela internet, deve ter pessoas assistindo hoje, há essa mudança de quadros, de planos muito rapidamente? Não há. Por isso, a gente tem muita paciência para assistir sermão pela televisão? O que é mais agradável, assistir um filme ou um sermão pela televisão? Porque o filme tem eles apelam invariavelmente para as nossas emoções. O sermão está apelando para o nosso córtex. Então veja, muitos quadros, muitas mudanças de plano, entra a trilha sonora, a gente não consegue refletir em todas as cenas, é impossível, e a gente vai perdendo a capacidade de se concentrar nas coisas. E hoje, se eu não estivesse usando esse recurso visual, seria a mesma coisa? Se eu estivesse aqui só falando, sem recurso visual nenhum, seria a mesma coisa? Não. Por quê? Deveria ser. Mas nós vamos perdendo a capacidade de nos concentrar e precisamos de um estímulo visual para manter concentrado. E as crianças? É fácil segurar as crianças para contar uma historinha aqui? Não. Precisa ter algum estímulo para que elas se mantenham concentradas ali. Então nós precisamos entender o que pode estar nos atrapalhando em alguns aspectos da nossa vida. Olha o outro ponto importante. Nós perdemos a capacidade de reter informação, porque é informação demais. E o nosso cérebro, ele processa informações infinitamente, mas ele não armazena informações infinitamente. A memória é limitada. Então a gente fica armazenando muita informação sem utilidade. O que acontece? Quando precisa memorizar uma coisa importante, diz o quê? Não consigo, estou ficando velho. E muitas vezes não tem nada a ver com a idade. Tem a ver com uma memória sobrecarregada de informações. E muitas delas inúteis. O resultado disso é uma necessidade constante de estímulos. A gente precisa ser estimulado para poder sentir prazer em alguma coisa. E com isso perdemos o prazer pelas coisas simples. As coisas de Deus são simples, são puras. E muitas vezes, para eu sentir prazer nas coisas de Deus, eu preciso de estímulos maiores. E muitas vezes eu ponho a culpa, sabe em quem? Esse culto, não estou gostando desse culto. Lá no Brasil a gente fala assim, esse culto é muito chato. Não estou gostando. E a gente coloca a culpa no pastor, no ancião, no diretor de jovens, no diretor de música. A gente coloca a culpa em todos, mas muitas vezes somos nós que estamos perdendo a capacidade de perder o prazer em coisas simples e racionais da palavra de Deus. Outro problema, o resultado de tudo isso é a perda de interesse pela oração. Oração exige concentração? Exige. E uma mente que perdeu a capacidade de se concentrar, porque está sendo bombardeada de muitas informações ao mesmo tempo, ela tem dificuldade de se concentrar.
Eu recebo muitas mensagens de pessoas que dizem: Leandro, eu fecho o olho para orar e vem um monte de coisa na minha cabeça, eu não consigo me concentrar na minha oração. E a gente vai conversando e percebe, essa pessoa precisa de um detox, sabe? Desintoxicar a sua mente, está muito cheia de coisas. O outro problema é a perda do interesse pelo estudo das Escrituras. Vamos ser sinceros? O que é mais agradável para o ser humano? Estudar a Bíblia ou assistir um filme bíblico? Entendem? Então, quanto mais filmes bíblicos a gente assiste, mais a mente é hiperestimulada e menos prazer a gente vai sentir na leitura da Bíblia. Vocês entendem por que isso é importante em relação à comunhão com Deus? Porque a comunhão com Deus pode ser prejudicada, pode ser afetada pelas nossas práticas do dia a dia e a gente não está percebendo isso. Por isso Josué diz ao povo: vocês querem servir a Deus? Ok, então agora tirem da casa de vocês o quê? Os ídolos, que podem estar atrapalhando vocês de servirem a Deus. O que fazer então para não ser enganado por Satanás, esse inimigo tão inteligente, tão astuto? Só existe um jeito de não ser enganado por alguém tão inteligente quanto ele: se nós permanecermos ligados a alguém que seja mais inteligente do que ele. Quem é essa pessoa? Cristo. Por isso ele disse: permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. E no sábado de manhã, nós vimos Cristo falando. Como é que se permanece nele? Ele disse: se vocês comerem a minha carne e beberem o meu sangue, permanecerão em mim e eu em vocês. Como se permanece? Estudo diário das Escrituras, oração, permaneçam em mim. Irmãos, quando eu pergunto assim, quem é mais inteligente do que Satanás? É uma pergunta para a gente refletir, porque tem muitas pessoas hoje achando que são mais inteligentes do que o diabo. E brincam com o diabo, e brincam com as coisas do diabo, achando que são mais inteligentes do que ele. Preste atenção nisso. Satanás conseguiu enganar milhões dos seres mais inteligentes do universo. Conseguiu ou não? Ele conseguiu enganar e destruir e levar à perdição eterna 1/3 dos anjos do céu. E anjos são muito mais inteligentes do que nós. E ele enganou. Será que ele não consegue enganar a gente? Por isso Jesus falou: permaneça ligado a mim. E o que o diabo quer, irmãos, essencialmente com todas essas coisas, é nos desconectar de Deus. Mesmo estudando a Bíblia, mesmo orando, ele consegue nos desconectar de Deus, sem a gente perceber. Mais do que qualquer outra coisa, estão os divertimentos contribuindo para anular a operação do Espírito Santo. Vimos ontem, né? E nós não podemos avançar na experiência cristã enquanto não afastarmos de nosso caminho tudo quanto nos separe de Deus. É o que Josué falou: tirem os ídolos do meio de vocês, para que Deus então possa atuar. Vocês vão me encontrar se me buscarem de todo o coração dividido. Não dá certo. É claro, irmãos, Deus trabalha de formas diferentes com pessoas que tiveram oportunidades diferentes. Vocês concordam? Então tem pessoas aí fora que não tiveram as oportunidades que nós temos. Então Deus trabalha de uma forma diferente. Mas nós, adventistas do sétimo dia, será que a gente tem pouco conhecimento disponível? Nós temos, eu digo, nem que a gente tem muito conhecimento, eu digo que a gente tem todo o conhecimento que é necessário para nós. Então precisamos buscar e colocar em prática. Olha só uma estratégia interessante. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma, olhos, ouvidos e etc. Devem esquivar-se de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. A irmã White não disse devem evitar coisas impuras apenas. Devem evitar aquilo que sugira. Sabe por que isso é importante? Olha só. Imagina que uma família está reunida na sala para assistir um filme. E tem crianças junto ali. De repente, uma cena do filme começa a esquentar muito. O que os pais fazem nesse momento? Tampa o olho do filho pequeno, procura o controle remoto para poder parar aquela cena. E muitas vezes o inimigo nos engana de uma forma tão simples e rápida que existem muitos adultos hoje dizendo assim: olha, tira as crianças, para essa cena, porque isso não é cena para criança ver. Irmãos, o que a gente não percebe é que aquela cena não é nem para adulto ver.
E a gente acha que a gente acaba brincando com Satanás. Não, a criança não pode, ela não tem discernimento para isso. Mas eu sou adulto, está tudo certo. E o inimigo fala, é verdade, está tudo bem, fica tranquilo, continua assistindo. Mas aí eu pergunto, se você parar o vídeo, resolve o problema? Querem ver? Como é que a gente sabe, ou como a gente deduz, que aquela cena pode acabar em sexo? Porque algo naquela cena sugeriu. É assim ou não é? Muitas vezes nem acaba daquele jeito que a gente pensou, não é? A gente pensa, ó, vai acontecer tal coisa, vamos desligar isso aqui. E às vezes as pessoas assistem até o fim e não acontece. A cena muda de repente. Olha o que aconteceu aqui. Você desligou a cena, você desligou a TV naquele momento, deu um pause ali, não adianta. Porque já foi gerado um estímulo no cérebro. E o teu cérebro vai fazer o quê com aquela cena? Ele vai continuar sozinho. Muitas vezes o seu cérebro constrói a cena, quando no final nem era aquilo que você pensou que iria acontecer. É assim ou não é? Por isso a irmã White diz, evite tudo aquilo que possa sugerir um pensamento impuro. Isso é muito mais profundo. Interessante o que aconteceu alguns anos atrás, numa cidade da Itália, Parma, uma universidade lá. Eles estavam estudando o cérebro dos macacos e como os macacos reagiam a determinados estímulos. Eles ligaram eletrodos no cérebro dos macacos enquanto eles faziam algumas atividades. Entre elas, existiam alguns amendoins colocados ali e os macacos tinham que esticar o braço para pegar o amendoim para comer. Quando o macaco esticava o braço e tomava aquele amendoim, os eletrodos ligados no cérebro dele disparavam um sinal sonoro no computador, significando que um grupo de neurônios foi disparado naquela atividade. Então o macaco esticava o braço, pegava o amendoim, um barulhinho no computador. Os cientistas pensaram, bom, esses neurônios devem estar ligados à coordenação motora deles. Quando ele move o braço para pegar o amendoim, esses neurônios então são ativados. Tudo bem. Um dia, um dos cientistas chegou naquele laboratório, começou a arrumar algumas coisas, de repente ele pega um amendoim. Sabe o que aconteceu nessa hora? Disparou um sinal sonoro no computador. Aquilo o assustou, porque os eletrodos estavam ligados no cérebro de quem? Do macaco, não dele. E o macaco estava fazendo o quê? Só olhando ele pegar aqueles amendoins. Então a pesquisa foi para um outro lado nesse momento. Eles pegaram um homem, colocaram numa câmara de ressonância magnética e disseram para ele, enquanto você estiver aí dentro, nós vamos mostrar para você algumas fotos de rostos humanos. Então você vai ver pessoas sorrindo, tristes, com raiva, assustadas. E você repita, tudo que você vê na foto, você repete, faz igual. Eles então monitoraram a atividade cerebral dele nesse momento. Agora nós vamos mostrar as mesmas fotos, mas você não faça nada, não se mova, não imite, não repita, fique imóvel. Tá bom. Sabe qual foi o resultado da atividade cerebral nesse momento, em que ele estava apenas olhando para as fotos? Exatamente o mesmo. Como se ele estivesse fazendo aquelas coisas. Os cientistas chamaram esses neurônios de neurônios espelho, para os quais ver alguém fazendo algo e estar fazendo algo é a mesma coisa. Querem ver um negócio interessante? Imagine um grupo de homens, quando eles estão lá assistindo futebol. Como é que esses homens reagem? Eles pulam, eles gritam, eles dão ordens para os jogadores, dão ou não dão? Eles brigam com o juiz. Alguém lá está escutando o que eles estão dizendo? Não. Mas o que está acontecendo nesse momento? Neurônios espelho. Para os neurônios espelho daqueles homens, eles vendo o time jogar, é como se eles estivessem jogando. Por isso eles reagem dessa forma. Cada um exterioriza isso de uma forma, ok? Nem todos pulam, nem todos gritam. Mas o sentimento, a emoção é a mesma. Querem ver, por exemplo? Pense num grupo de mulheres assistindo um filme romântico. Como elas reagem? Elas choram. Elas choram. Elas sabem que o filme não é verdadeiro? Sabem, mas elas choram. Por quê? Neurônios espelho. Porque para eles, ver aquela pessoa sofrendo é como se eu estivesse sofrendo. E eu acabo chorando junto com ela,
mesmo que eu nem conheça a pessoa e mesmo que eu saiba que é uma história fictícia, não é real. Será que Jesus conhecia esse conceito dos neurônios espelho? Ele conhecia. Por isso ele disse uma vez assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se alguém atentar numa mulher com pensamento impuro, no seu coração fez o quê? Adulterou. Por quê? Olha os neurônios espelho em ação. Um homem, quando ele olha, a gente falou um pouco sobre isso ontem, né? Quando o homem olha para uma mulher sensual e não desvia os seus olhos e continua olhando, acontecem, e principalmente quando estão assistindo filmes pornográficos, as reações químicas no corpo dele são as mesmas que acontecem quando ele está fazendo o que ele está pensando. Um homem, ele pode ter uma ereção só pensando em algo? Pode ou não pode? Pode, porque o corpo já reage como se ele estivesse fazendo. Olha o poder do pensamento. Neurônios espelho. Então nós precisamos muito cuidar com aquilo que nós estamos contemplando. Sabe por quê? Filmes, séries, desenhos animados, se nós não cuidarmos do que estamos assistindo, aqueles valores vão passar a ser os nossos. E nós estamos nos tornando aquilo que estamos assistindo. Leandro, você está dizendo então que se eu assisto aí filmes de ladrões, né? E eu comemoro ali porque o ladrão conseguiu roubar e a polícia não o pegou, quer dizer que eu posso me tornar um ladrão um dia? Quer dizer que meu filho pequeno, se ele continuar assistindo desenhos como o do Aladim, e o Aladim é o herói das crianças e ele é um ladrão, meu filho pode crescer e se tornar um ladrão? Ele até pode. Mas o inimigo não precisa disso e ele não é tão ingênuo assim. O que o inimigo quer por meio dessa indústria e de muitos filmes é apenas criar um conceito na nossa mente, inverter os nossos valores de forma que eles sejam exteriorizados de várias formas. Querem ver uma coisa? Imagina que uma pessoa cresceu assistindo filmes em que o ladrão era o herói. Ele cresce então, vai assaltar um banco um dia? Pode ser, mas a maioria não faz isso. Mas é colocado na mente, vou dar um exemplo aqui. Eu citei o Aladim, né? É Aladim que fala aqui também? Enfim, Aladim. O Aladim tem uma música que ele canta e na música ele diz assim: eu tenho que correr e ser ligeiro, pular para me livrar. Eu roubo porque eu não posso comprar. E ele é o herói das crianças, é ou não é? Ele é um exemplo para as crianças. Então, olha o conceito que o Aladim apresentou. Eu roubo porque eu não posso comprar. Numa outra estrofe da música ele diz assim, ó, tenho que viver, roubo para comer. É um bom conceito para as nossas crianças? Não. Então uma criança vai crescer e vai começar a roubar as coisas por aí? Pode ser. Mas a questão é, o conceito foi colocado na mente da criança e quando ela cresce, então, esse conceito vai ser exteriorizado de várias formas. Querem ver uma coisa? O tempo pertence a Deus? Pertence. A gente tem que administrar. Qual é o tempo da semana mais importante, mais especial que a gente separa para Deus? O sábado, essas 24 horas. Eu posso roubar a Deus no tempo? Como? Transgredindo o sábado. E lembre-se de uma coisa, irmãos, o sábado começa no pôr do sol de sexta, tá? Muitos adventistas não estão lembrando mais disso. O sábado começa ao pôr do sol da sexta. Então veja o que acontece. Muitas vezes você pode encontrar um adventista que está trabalhando nas horas do sábado e você diz, irmão, por que você está fazendo isso? Você está roubando a Deus no tempo que é devido a Ele. E qual pode ser a resposta desse irmão com base no conceito que esse filme colocou na mente das pessoas? Ele vai dizer assim, eu preciso sustentar minha família. Não é a mesma frase de Aladim? Eu roubo para comer. Vocês entenderam como é que a indústria trabalha? Forma conceitos, forma valores, e as pessoas vão aplicar isso e vão exteriorizar de formas diferentes. Mas tanto aquele que transgride o sábado, quanto aquele que rouba um banco, os dois serão condenados? Sim, se não se arrependerem, os dois serão condenados.
Então nós temos que estar atentos a isso, porque, olha só o que a irmã White diz, é uma lei do espírito humano, que pelo contemplar nós somos transformados. Então a minha pergunta para a gente meditar: o que você e eu estamos contemplando nas nossas telas? Porque nós estamos nos transformando naquilo. Percebe que se nós contemplarmos a Cristo por meio do estudo da palavra, da oração, contemplando o seu caráter, seus ensinamentos, contemplando a sua forma de tratar as pessoas, que isso é muito importante, a gente vai sendo transformado à semelhança de Cristo. Mas se nós não removermos os ídolos do nosso lar, vai haver um conflito no cérebro, vai ou não? Só que Cristo ensinou que ninguém pode servir a dois senhores. E ele disse, se não é comigo, é contra mim. Os irmãos acreditam que nós precisamos fazer uma limpeza em nossa casa? Em nossas telas, nossas TVs, nossos celulares? Eu creio que precisamos, urgentemente. Conforme o exemplo do balde que eu dei ontem de manhã, vocês lembram? O Espírito Santo possa encontrar uma mente limpa, para que ele possa então preencher. Como disse Josué, removam os ídolos do lar de vocês. E eu termino com esse texto do salmista. E ele diz de forma muito contundente, não porei coisa má diante dos meus olhos. Irmãos, o mal está por todo lugar, vocês concordam? Quando a gente sai na rua, a gente vê o mal. Deus pode nos proteger dessas influências? Pode, e Ele o fará. Só que o que o salmista está dizendo é, não porei. Quando nós contemplamos o mal aí fora, involuntariamente, isso é uma coisa, Deus nos protege da influência. Mas quando nós pegamos o mal e colocamos na nossa sala, colocamos na nossa TV, no nosso celular, no nosso computador para assistirmos, Deus pode nos proteger? Ele até pode, mas Ele não fará. Por quê? Porque Ele tem que respeitar a nossa liberdade de escolha. E Deus diz, se é este Senhor que você quer, Leandro, é esse que você terá. Eu não posso invadir o seu livre-arbítrio. Por isso, Josué diz, escolha hoje a quem você vai servir. E essa escolha não é verbal, não é dizer, eu escolho Jesus. Nós escolhemos por meio do nosso estilo de vida. Porque nossas ações falam muito mais alto do que as nossas palavras. Que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria para fazermos boas escolhas, inclusive naquilo que nós estamos assistindo. E amanhã nós trataremos a respeito do que estamos ouvindo. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, agradecemos, Senhor, por esse dia e agradecemos pelo Teu amor e cuidado conosco. Quantas informações, Senhor, o Senhor nos deixou, por meio da Tua palavra, dos testemunhos do Espírito de profecia. Quantas coisas, quanta luz o Senhor derramou sobre o nosso povo. Por favor, Senhor, dá-nos sabedoria para usarmos a luz que o Senhor nos concedeu. Ajude-nos, abra os nossos olhos, que possamos identificar as sutis estratégias de Satanás e não sermos levados pelas nossas emoções, porque a Tua palavra diz que o coração é enganoso, nossos sentimentos nos traem, nos enganam. Ajude-nos, Senhor, a oferecer a Ti um louvor, uma adoração, um culto racional. E para tanto, Senhor, precisamos cuidar do nosso cérebro, do nosso córtex. Ajude-nos a identificar aquilo que está nos atrapalhando. E dá-nos força, Senhor, que é o mais difícil, para que possamos abandonar e remover os ídolos que estão dentro da nossa casa. Nós Te agradecemos porque nessa noite o Senhor nos concedeu mais uma chance. Despeça-nos com a Tua paz, acompanhe-nos, dá-nos uma boa noite de descanso, traga-nos novamente amanhã, e que Teu Espírito continue falando à nossa mente, ao nosso coração, que Ele tire a nossa paz se for necessário, mas, Senhor, salva-nos de nós mesmos. Nós Te suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.